Fala, meu bom, tranquilo? Como é que vai, meu querido? Tudo certo? Eu tô ótimo, cara. Espero que tu esteja bem. Esse aqui é um episódio que eu tô gravando com antecedência. Tô gravando esse episódio dia 20 pra ser upado dia 27, né? Eu não estou aparecendo aí na webcam e o fundo não está se movimentando porque eu queria deixar mais rápido o processo de renderização e upagem do vídeo, que eu tô meio com pressa, que eu vou sair de férias daqui a pouco. Então, para agilizar um pouco, eu não tô aparecendo, mas acho que a parte mais importante, que é o que eu tô falando aqui, acho que vai sair certinho, tudo normal. Tá? Então, peço desculpas aí por não estar aparecendo, mas é porque eu tô meio improvisado aqui numa gravação meio improvisada. É o seguinte, cara. Este aqui é o último episódio da primeira temporada, tá? do meu quadro aqui no NVP. Eu já tô avisando isso faz mais ou menos um mês, tá? Que eu vou tirar umas férias. Então eu vou repetir de novo. Desculpa se você já ouviu isso 3 vezes, você vai ter que ouvir a quarta vez, mas é porque nem todo mundo escuta todos os episódios, tá? Então basicamente é o seguinte, cara, eu vou tirar umas férias, tá? Eu vou viajar e onde eu vou estar, no caso, e quando você ouvir esse episódio já vou estar lá, eu não vou ter acesso a um computador para gravar episódios. Então, fica difícil para mim, eu não vou poder gravar. E mesmo que eu pudesse, cara, eu queria, tipo, tirar um tempo de férias, sabe? Pra cabeça, assim, pra eu poder organizar minhas coisas e tal. E pensar sobre o. Um monte de coisa que eu tenho que resolver na minha vida e dar um tempo, cara, porque eu já. Ó, esse aqui acho que é o episódio 39. Eu não sei se eu cheguei a gravar 40 episódios, porque eu não me lembro que teve um que eu fiz em live, então talvez tenha 39 mais a live. Ou a live. Ou tinha 38 e mais a live, eu não sei, tá? Eu perdi meio a noção, tá? Mas é um episódio por. Tu pensa assim, ó. Foi um episódio por semana, toda semana, durante 39 semanas. Isso aí dá um total aí, cara, quase 10 meses direto postando, assim, toda semana. E tu pensa assim, ó, 10 meses direto postando aqui e 10 meses direto postando lá no meu canal também, cara. E ainda no final desse ano eu criei um canal de live pra jogar uns Dark Souls aí com a galera. Ou seja, eu tava postando 4 vídeos por semana, frenético, tá? Então, assim, pra eu não entrar em burnout, pra eu não ficar desgraçado da cabeça, eu vou tirar um tempo de férias. e, e é isso, cara. Mas depois eu volto, tá? Isso é normal, tá? Que nem eu disse, os outros caras que também tem quadros aqui no NVP, volta e meia, eles tiram uns dias de férias, um mês de férias, por aí, depois voltam, tá? Pro cara dar uma descansada, tá? Eu não sei exatamente quando eu volto, tá? Mas isso aí eu entro em contato com o Hernani e eu anuncio depois quando eu for voltar. Mas é isso, cara. Eu parando assim pra olhar, assim, é interessante porque quando eu entrei no NVP, né? Eu entrei no NVP numa fase que parece que o NVP tinha 10 mil inscritos, né? Daí acho que deu uns problemas e tal, acho que com um programa que o Hernani gravava, eu acho. Eu não me lembro exatamente. Ele falou uma vez, mas eu não me lembro, tá? E eu não fiquei completamente convencido, sabe? Eu acho que. Eu acho que a causa, talvez, da queda do NVP talvez tenha sido o cara lá, tá ligado? O povo soviético. Nós, o povo soviético. Nós, o povo soviético, assim. E nós, cara, que nós, cara? Nós, o povo, nós aonde, cara? Você é soviético, meu querido? Que isso, cara? Nem, quer dizer, o soviético não era frouxo, assim, que nem você não, cara. O soviético, esse cara aí do povo soviético, não vou citar não, porque não preciso. Mas o cara, tipo, acho que se ele ficar sem internet 1 hora, acho que ele começa a tremer a mão do cara, né? Enquanto isso, o povo soviético se dizendo, não, porque eu sou soviético e tal. Não, cara, você não é soviético, não, cara. Você é um frouxo, cara. O soviético não é um frouxo, cara. O soviético, cara, trocando tiro com os caras lá de terceira posição na Alemanha, lá no meio da neve, cara. Nós, o povo soviético, assim. Não, não é nós, cara. O soviético, cara, enfiado 500 metros embaixo da água num submarino nuclear, vazando radiação dentro, o cara tentando arrumar pra não morrer, pra não afundar o submarino inteiro com a tripulação inteira, cara. Tomando um dano de radiação irreversível pra vida do cara, bicho, em plena G fria, né?
E, tipo assim, os caras extremamente casca grossa, né? Mas daí o cara, não, nós, o povo soviético. Não, você não é soviético, não, cara. Mas voltando Ai, cara. Voltando ao que eu tava falando, né? Só fazer uma breve reflexão, né? Essa coisa do nós, o povo soviético, meio. É meio. Parece uma coisa meio. Tá ligado? Aquela cultura do literalmente eu, sabe? Sabe? Literalmente eu. Que o ouvinte olha lá o Peaky Blinders e fala literalmente eu. Eu acho que se o cara é meio de esquerda, deve olhar o soviético e falar assim, literalmente eu, meus ancestrais, sabe? E aí, cara, isso é interessante, cara. Ou até o Paulo Cogos, né? Eu gosto do Cogos, tá? Às vezes eu dou uma zoada nele, mas eu gosto do Cogos. E o Cogos que diz, não, eu sou um templário e tal. Mais ou menos, cara. Não acho que talvez tu forçou um pouco, cara, assim. Nós, os templários, assim. Nós, o povo soviético. Cara, qual é que é a dificuldade de alguém dizer que você é simplesmente você mesmo, cara? Assim, eu nunca vou dizer assim, nós, os italianos, assim, porque eu sou um descendente de italiano, assim. Eu vou dizer, eu, Homero, pô. Eu sou o Homero. My name is Homero, né? Então, não sei, cara. Mas como é que eu cheguei nisso? Ah, eu tava falando do NVP, né? Então o NVP caiu uma época aí, tá? Eu disse que foi um programa lá do Hernani e tal, mas eu acho que deve ter sido o povo soviético que denunciou o canal. Quase tenho certeza que deve ter sido, cara. Tá? Não duvido que tenha sido, tá? Mas não tem como saber, né? Mas por que eu tô falando isso, cara? Porque quando eu cheguei ali no NVP, o NVP tinha praticamente recém caído, tinha uns dois, três caras só, né? O pessoal tinha saído e tal. E tinha quem que tinha só? Tinha os caras do Historinhas do Minecraft, que era o programa que segurava o NVP, assim, sabe? Que era praticamente o único quadro que as pessoas escutavam e tal. Hoje em dia tem mais quadros que as pessoas escutam, né? Eu gosto bastante daquele quadro do Senna. O Senna é bom, cara. O Senna é da hora. Mas voltando ao que eu ia dizer assim, ó, quando eu entrei, meio que tinha 2.200, tava para chegar em 2.200 inscritos, isso foi no começo do ano, mais ou menos. E hoje, cara, tá tipo quase com 5.000, sabe? Então é bem interessante ver que, tipo, que o trabalho que a gente tá fazendo, assim, tá dando algum resultado, sabe? Parece que a gente tá ajudando o projeto a crescer como um todo, né? E eu acho que até 2023, cara, eu acho que é possível do NVP chegar em 10.000, que era o valor que ele tinha antes, né? Então, é claro que é difícil, né? Você tem que dobrar o número, né? De 5.000 tu tem que passar para 10.000, é bastante complicado, né? Mas eu acho que é possível. Então eu acho que talvez aí em 2023 aí a gente volte, né? E ajude o canal a chegar em 10.000 inscritos. Vão ter outros quadros novos que eu não posso dizer quais são, tá? Pra não dar spoiler e tal. Mas eu já ouvi uns rumores de um pessoal aí que vai voltar aí e tal. Quem sabe vai voltar a fazer programa aqui no NVP. E o que é ótimo e tal. Mas é isso, né? É bacana chegar assim no fim do ano e ver assim que eu ajudei a coisa a funcionar, sabe? Agora eu tô no episódio 39. Tu pensa assim, ó. Eu não, vamos dizer que eu tenha feito 40 episódios. Eu não lembro se eu fiz 40 episódios, tá? Porque se foi 38 e uma live, ou foi 39 e uma live, né? Mas ao longo desses 10 meses aí, mais ou menos, isso aí dá uma hora, no mínimo uma hora por semana, tá? Tem episódios que eu tentei fazer mais curto, mas eu não consigo, né? Então, geralmente dá uma hora por semana, tem os episódios que dão uma hora e meia, tá? Então, vamos botar uma média de uma hora por semana, porque às vezes tem uns que dão um pouco menos. Mas se tu for parar pra pensar, pô, é 40 horas de conteúdo, sabe? 40 horas é tipo um curso, né? Se tu for parar pra pensar. Né? Aliás, tem muito curso que é muito menos que isso, né? Acho que o Mestres do Capitalismo lá do Nando Moura, eu acho que era menos que 40 horas. Então,
Se tu for parar pra pensar, é quase como se tu tivesse ouvido um curso de graça, sabe, na faixa, assim. Não que, meu Deus, eu seja o professorzão de filosofia e tal. Porque não, né, cara? Claro que eu me esforço muito pra ser bom no que eu faço e tal, realmente eu me esforço. Mas chegar e botar assim que não, porque eu sou o novo Sócrates e tal, isso aí não, isso aí acho que não, tá? Mas de qualquer maneira, quem ouviu os episódios inteiros, aí os 40 episódios, talvez tenha aí alguma noção do modo que eu vejo a vida, sabe? Isso é interessante. Como é que eu vou dizer? De botar o meu cérebro ali no. Quase como se eu transferisse um pedaço do meu cérebro pro mundo virtual, tá entendendo? Bom, mas enfim, né? O episódio de hoje eu queria falar um pouco sobre um pouco sobre fim de ano, sobre futuro, tá? E eu vejo assim que que chato e tal. Não, cara, vamos, me acompanha aí que tu vai ver que não é tão chato assim, cara. Adeus, ano velho, feliz ano novo. Não, não é isso, cara. Para com isso, cara. Que vergonha, cara. Para com isso, cara. Que tudo se realize no ano que vai nascer. Não, cara, para com isso, cara. Que loucura, bicho. Para, para. Você tem que parar com isso, cara. Mas eu gosto de cantar. Tá bom, mas. Ó, bicho, vamos levar com seriedade aqui, cara. Vamos falar pros caras aqui. Tá bom, tá bom. Ó, assim, ó. O fim de ano, assim, eu vejo quase como se fosse um momento de reflexão, sabe? Eu tenho a tendência a chegar no fim de ano e eu paro e vejo o que deu certo e o que não deu certo. E por que eu tô te falando isso, ouvinte? Eu tô te falando isso porque eu acho que talvez seria a postura que tu deveria ter também pra tua vida, sabe? Eu acho que você deveria chegar no fim do ano e ver assim, o que deu certo na minha vida no final do ano, o que não deu certo, sabe? O que deu, o que não deu certo, né? E fazer meio como se fosse uma espécie de retrospectiva, né? A gente teve aí o fim do. O Brasil tá indo muito bem, né? A gente tá aí com. Só um pouquinho. O Brasil tá indo muito bem, né, cara? O Brasil tá. O Brasil tá indo muito bem, né, cara? Pô, a gente tem aí né, um grande presidente eleito aí, né? Um grande presidente aí, cara, né? Pô, cara, ainda bem pô, cara, já pensou, cara, se o Nine tivesse vencido? Nossa, cara, que horror, cara, né? Pô, imagina ele, sei lá, ele ia botar de ministro da Economia, sei lá, um Fernando Haddad, olha o desastre que ia ser, cara. Ainda bem que ele não venceu, né, cara? Pô, ainda bem que ele não venceu, senão a gente tava lascado, bicho. O cara ia meter uma inflação aí, imprimir 200 bilhões de reais pra pagar programa social que não vai levar ao desenvolvimento econômico nenhum, né? Porque é uma doutrina desenvolvimentista aplicada de um modo errado, né? Você está imprimindo dinheiro para fazer um ralo de dinheiro em vez de você imprimir dinheiro para gerar um desenvolvimento econômico através do investimento em infraestrutura e tal, isso aí, né? Mas enfim, ainda bem que isso não aconteceu, né? Ainda bem que tá tudo certo e tal, né? Pô, tá louco, imagina se tivesse vencido, né, cara? A gente tá muito bem aqui no Brasil. Também a gente venceu a Copa do Mundo, a gente conseguiu o Hexa, né, cara? Isso aí é fantástico, né? Pô, conseguimos o Hexa aqui. Pô, eu vivi pra ver o Hexa do Brasil, cara. Que bom, cara. Que bom isso, cara. Né? Porque eu vi o Penta, né? Eu vi o Brasil vencer o Penta. E agora em 2022 o Brasil venceu o Hexa, cara. Que. Veja como foi bom o ano, cara. O ano foi ótimo, né? Porque, quer dizer, o cara lá, o presidente, né, o Nine não venceu. Né? E agora o Brasil venceu o Hexa. Então, quer dizer, a gente tá Pô, tu imagina que ruim seria, cara. Tu imagina que ruim seria se fosse, tipo, uma final, assim, Argentina e França, por exemplo, né? Pô, cara, imagina que desgraça, cara. Tu tem a França de um lado, né, que é um país hostil ao Brasil, e a Argentina do outro lado também, que é um país que não dá, que é intancável também. Né? Tu imagina se a final fosse entre esses dois, cara.
E se vencesse ainda a Argentina, cara, mas os argentinos iam ficar enchendo o saco do brasileiro por 4 anos, cara. Ainda bem que o Brasil venceu, cara. Ainda bem que deu tudo certo, conseguimos o Hexa. Tô muito feliz, cara, pelo Tite, que é um grande treinador, né? Que na hora de bater pênalti contra a Croácia, o que ele fez? Ele botou o Neymar pra bater em primeiro, justamente para dar uma confiança pro time, né? Quer dizer, o Neymar bateu em primeiro, fez gol. Depois a gente fez 5 gols em sequência e o último, o batedor da Croácia, perdeu porque ficou nervoso de estar enfrentando o Brasil. Então, quer dizer, o Tite é um cara que tomou a decisão correta ali contra a Croácia e na final a gente ainda venceu a França, cara. Então, quer dizer, pô, cara, se tu for ver assim, o ano assim, do brasileiro tá muito bom, cara. Parando pra pensar aqui agora, né? Será, né, cara? Bom, mas enfim, mesmo o ano tendo do brasileiro tendo dado muito certo, né? Deu muito certo o ano. Ah, ah, vamos seguir aqui, cara. Não, né? Mas assim, voltando, vamos voltar. Então, assim, o que eu tava te dizendo, assim, é que o fim do ano, ele é um momento, assim, de reflexão, sabe? Ele é um momento que o ouvinte deveria parar e ver, assim, o que deu certo e o que não deu, né? E principalmente com relação à nossa vida pessoal, né? Então, agora, o momento da gente ver o que não deu certo é algo bastante doloroso, por assim dizer, de um ponto de vista, assim, porque tu tem que ter um autoconhecimento, né? Tu tem que olhar pra você mesmo, ser sincero com você mesmo e ver, ó, não deu certo isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Eu vou te dar alguns exemplos de coisas na minha vida que não deram certo, mas que são difíceis de você lidar com o fato, tá? Então, assim, ó, por exemplo, tá? Esse ano eu não consegui terminar um livro que eu estava escrevendo, tá? Na verdade, eu terminei o livro, mas eu tô num processo de revisão. E eu não consegui revisar o livro, cara. Eu tava de saco cheio daquele livro e cada vez que eu abria o livro pra escrever, eu meio que eu ficava olhando pra tela e não fazia nada, ou ficava me distraindo, sabe? E, e eu acabei não conseguindo fazer. Ou seja, eu não fui talvez responsável o suficiente, eu não fui determinado o suficiente para terminar uma coisa que eu me propus a fazer, né? Que é um. Até eu comentei isso lá no meu canal, não sei se eu comentei isso desse livro que eu tava escrevendo. Tô escrevendo um romance de época, lá no. Romance histórico, na verdade, não é romance de época. Um romance histórico lá sobre uma batalha naval lá que ocorreu lá na G do Paraguai e tal, lá do Brasil Imperial. E quando eu digo romance, tá, ouvinte, não é tipo assim, romance romântico, assim, sabe? Romance é um gênero, tá? Romance é um termo que você usa para uma narrativa ficcional longa, tá? Isso é um romance, tá? Não quer dizer que, tipo, não é quer dizer, tipo, Romeu e Julieta é um romance, tá? Mas é um romance romântico, tá? Agora, o Código da Vinci também é um romance, mas não é um romance romântico, é um romance, tá? Romance é, assim, é uma narrativa ficcional longa, tá? E eu tava escrevendo uma narrativa ficcional longa sobre esse conflito do Paraguai, tá? Que era uma. Eu não vou dar muito spoiler ainda, mas é uma ideia do. Eu tô narrando uma história de marinheiros de baixa patente, de pessoas que não importam, que estavam nesse evento histórico, tá? Tô contando, tipo, os bastidores do negócio e tal. Então, não é um livro de história, porque eu não estou me propondo a contar a história exatamente muito correta, eu estou meio que fazendo uma ficção em cima do negócio, né? E, por que tu tá fazendo isso, Homero? Porque eu quero dar uma contribuição para a cultura nacional, né? Você escrever um livro meio que não compensa em nada no Brasil, né? Fora isso, fora a contribuição da cultura nacional. Tu escrever um livro, o que significa você escrever um livro? Você não vai ganhar dinheiro, tá? Ninguém fica rico vendendo livro, não existe isso no Brasil, tá? Então eu comentei que um best-seller no Brasil, para você ter um best-seller no Brasil, você tem que vender mais ou menos uns 5 mil livros, tu já vira um best-seller, tá? 5 mil livros
E tu entra na lista dos mais vendidos, tá? 5 mil livros em um país, tá? Em um país, presta atenção, em um país que tem 200 milhões de pessoas. Se tu vender 5 mil livros, tu entra no mais vendido. Então, assim, a demanda por livros e histórias no Brasil é muito baixa. Então, assim, ninguém fica rico vendendo livros. Isso não existe, né? E até os escritores que ficaram ricos vendendo livro, tipo Paulo Coelho, ele não ficou rico no Brasil, sabe? O grosso do dinheiro dele veio dos livros que foram traduzidos para outros idiomas. E daí, em outros países que as pessoas leem mais, daí ele começou a ganhar dinheiro. Mas, no caso, assim, quem escreve um livro, geralmente o cara não tá muito preocupado com dinheiro, porque ele sabe que não vai conseguir dinheiro. Também você não vai conseguir reconhecimento nenhum, porque ninguém. As pessoas não leem, as pessoas não valorizam a literatura brasileira, então acaba que geralmente quando você vai numa livraria comprar alguma coisa, você vai comprar uma literatura internacional, né? Você vai comprar um Stephen King, você vai comprar um Dostoiévski, você vai comprar, sabe? Dificilmente você vai comprar alguma coisa nacional. Então, mas assim, o fato de não valer a pena de um ponto de vista de reconhecimento, nem do ponto de vista financeiro, pelo menos na minha cabeça, não significa que a coisa não deveria ter sido feita, sabe? Então, eu queria escrever um livro, assim, pra, tipo, para que no futuro as pessoas vejam que em 2020 e poucos tinha um cara buscando talvez fazer um trabalho cultural mais legítimo, mais verdadeiro, sabe? Então, eu tô tentando, eu não tô buscando reconhecimento nenhum, eu só tô tentando escrever uma boa história, sabe? E, e infelizmente, cara, nesse ano eu não consegui, tá? Nesse ano eu terminei o livro, mas eu não consegui terminar a revisão. E a revisão é um processo tão ou mais importante que a escrita. E talvez mais até que a escrita, né? Um livro ruim, bem revisado, ele tende a ser melhor que um livro bom, mas não revisado. E eu, cara, cada vez que eu ia sentar pra dar uma revisada e tal nas coisas que eu tinha escrito, eu meio que eu travava, sabe? E eu já tava meio de saco cheio, cara. De umas partes ali, de arrumar pra lá e pra cá e tal. Não, isso aqui não tá bom, isso aqui poderia ser melhor e tal. E, e não deu, cara. Então, assim, por exemplo, isso é uma coisa que eu não consegui nesse ano. Tá? Isso é uma coisa que eu falhei. Tá? É uma coisa que eu deveria ter feito e que simplesmente talvez eu não tive a competência ou a determinação pra fazer a coisa que eu me propus a fazer. Tá? E você olhar pra você mesmo e você reconhecer isso, tá? É bastante difícil, é bastante doloroso. Tá? Ó, outro exemplo, então isso foi uma coisa que não deu certo, né, no meu ano. E enquanto eu tô falando isso, cara, talvez tu deveria pensar isso sobre a tua vida também. Você que tá me ouvindo, pô, o que eu deveria ter feito e talvez eu não consegui fazer. Será que eu sou um bom filho, por exemplo? Talvez como é que foi a tua relação familiar? Tu tá convivendo bem com os teus pais, com a tua mãe, com o teu pai? Como é que é isso, né? Então tu tem que parar e analisar, né, as coisas, né? Parar e ver as coisas que não deu certo, tá? E ver o que não dá certo é muito difícil. É difícil você olhar pra você mesmo e dizer, não, eu não sou bom o suficiente pra terminar uma revisão de um livro, por exemplo. E é um negócio até que meio que te deixa pra baixo, mas é um movimento importante, né? Por quê? Porque quando você acha, porque esse é um negócio de você ter um desenvolvimento pessoal, né, cara? Vai ser um papo meio de coach, mas mas é mais ou menos por aí, né? Para você melhorar algo na sua vida, em primeiro lugar, tu tem que ver aquilo, tu tem que ver o problema. Se tu não enxergou o problema na sua vida, você nunca vai melhorar. Ou seja, é preciso que tu veja os teus defeitos para que tu aprimore a tua vida, tá entendendo? Porque se tu acha que tu sabe tudo, se tu acha que tudo que tu fez esse ano deu certo, e você dificilmente você vai melhorar. Porque você vai melhorar o quê se você já é um cara perfeito? Tá me entendendo? E se você acha que tudo na tua vida deu certo esse ano, é porque talvez você não tenha analisado a tua vida do modo bastante crítico, né? E é a mesma coisa por oposto. Se tu acha que tudo deu errado na tua vida,
também tu não tá sendo crítico o suficiente, porque alguma coisa ou outra deve ter dado certo na tua vida. É muito difícil você ter dado certo 100% e você ter dado errado também 100%, né? Então, existe um processo reflexivo, né, que a palavra reflexão, né, eu já comentei, acho isso também, ela vem da origem seria como se fosse uma tradução livre, meio se dobrar para dentro, né, flexão para dentro, que é você pensar sobre si mesmo, quase como se tu olhasse para dentro, se virasse os olhos para dentro de você e para olhar para você mesmo. É mais ou menos nesse sentido, tá? A palavra reflexão. Não, isso aqui é uma outra coisa que não deu certo também na minha vida. Ó, esse ano eu também não consegui uma namoradinha. Tá? Que era até um negócio que eu até, sabe, que eu até queria um pouco isso pra minha vida, sabe? Ter uma namoradinha e tal, talvez desenvolver um pouco minhas relações interpessoais e tal. Porque é uma coisa fundamental pra vida humana, pelo menos segundo Aristóteles, né? O Aristóteles dizia que tu só vai conseguir ser completo quando você tiver uma vida mais política, no sentido de convívio para com o outro, de exercitar a característica humana da sociabilidade e tal, né? O humano mais completo é o humano mais voltado à sociabilidade. Ele é o humano útil que trabalha, é o humano bom cidadão que convive para com o outro, e é o humano que tem uma vida contemplativa, que pensa de um modo filosófico, né? Então, eu queria ter tido uma namoradinha esse ano, tá? Não consegui também, né? E as opções que eu tinha, cara, esse ano era tudo umas opções, cara, muito zoada, cara. Muito zoado, cara. Sabe? Muito ruim mesmo, cara. E daí eu meio que eu fiquei meio, como é que eu vou dizer? Dá tipo um certo desgosto, sabe? Tipo, assim, tinham pessoas afim e tal. Só que, lamentável, cara. Isso aí não. Eu até comentei isso numa live, vou repetir o que eu falei numa live, cara. Eu dei um match com uma menina que era uma. Mas isso aqui não dá pra falar isso aí, cara. Não vou falar assim, você tá. Não vou nem dizer a profissão dela, tá? Mas universitária e tal. E ela era, tipo, gorda, né? Que aí, tudo bem gorda, tipo assim, normal, é o que sobra pro beta, né? O beta, o destino do beta é isso, né? É o que sobra, né? Só que, cara, ela não é que ela era gorda, assim. Não era que ela era muito gorda, né? Mas ela era gorda, tá? Mas ela era gorda meio. Sabe aquelas gurias fortes? Sabe aquelas gurias que tem uns ossos grandes, assim, cara? Toda meio fortona, assim, sabe? E. Muito forte, cara. E daí, assim, ela parecia meio. Parecia um Shrek, sabe? E daí, porra, cara, lamentável, cara. E daí eu fiquei muito desgostoso com isso, cara. Eu fiquei muito. E ela, tipo, me chamou pra sair e tal. Eu não fui, não, cara. Eu falei, não, eu me fiz de louco, eu não fui, tá? Então, assim, eu podia ter arrumado? Podia ter arrumado, tá? E a guria é gente boa? Claro que ela é gente boa, tá? A mulher feia geralmente é gente boa, tá? A mulher bonita que ela não é gente boa. A mulher bonita, ela não precisa ser gente boa, tá? Enquanto que a mulher feia geralmente é gente boa, né? Porque é um atrativo a mais ela ser gente boa. Mas essa aí não dava, sabe? Não tinha condição nenhuma, cara, do cara aí, porque ela era meio fortona, sabe? E ela, nas fotos, todas as amigas dela bonitas e ela feia pra caralho, assim, né? E fortona, assim, nas fotos, cara, da formatura dela e das amigas dela, ela, tipo, fortona, assim, levando as amigas nas costas, assim, bicho. Eu falei, que Eu olhei assim, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, cara. Sabe essas mulheres fortonas, assim, levando as amigas nas costas e tal, cara? E parecia aquela mina do jiu-jitsu lá do Alcemar. Não sei se tu escuta, conhece a história da mina do jiu-jitsu. Põe ali, escreve aí no YouTube, abre uma nova aba aí, escreve assim, mina do jiu-jitsu Alcemar. É mais ou menos nessa vibe, assim, sabe? Que era a menina. E daí ela, além disso, cara, ela, tipo, meio gordona, meio fortona, assim, ela jogava futebol, cara. Tinha umas fotos no Instagram dela atacando no gol, cara. E eu falei assim, que é isso, cara?
Meu Deus do céu. E a guria era muito gente fina, sabe? Mas muito gente fina mesmo, assim, ela era meio brother, até ela parecia, tipo, ela tinha um temperamento, assim, até meio como se fosse um cara mesmo, sabe? E ela não era, assim, de se ofender fácil com coisa e tal, assim, que nem essas mulheres mais bonitas que tu tem que ficar cuidando do que tu fala e tal. E, e era mulher mesmo, tá? Não era... Antes que o ouvinte pense que eu vou arrumar uma trap aí. Não, não é isso, cara. Sai fora com essas coisas aí, cara. Você tem que sair de chã, parar de ficar batendo pra trap. Isso aí você não vai pra lá, pra lugar nenhum, cara, tá? Você tem que achar né? Mas voltando, então assim, cara, eu acho que eu tive opções esse ano e tal, de ter até uma namoradinha, mas as opções eram tão ruins, cara, que eu fiquei, tipo, desgraçado da cabeça, cara. E eu falei, não, eu vou ficar sozinho, sabe? Então, mas ao mesmo tempo, a reflexão que talvez daria pra se fazer é que, será que eu tô exigindo demais? Né? Porque eu entendo que eu não sou um cara bonitão, né? Então, talvez será que eu tô exigindo muito, né? Ou então, será que eu tô procurando o suficiente, né? Se eu fosse talvez mais, se eu procurasse muito mais, talvez eu tivesse conseguido esse ano. Então, assim, um certo nível de culpa talvez seja meu nesse aspecto, né? De buscar ali e tal, encontrar uma namoradinha, mas não conseguir, porque de azar de ter só encontrado essas goleiras que carrega as amigas nas costas, que parecia o Shrek, né? E, mas ao mesmo tempo pode ter sido eu também que talvez não procurei o suficiente, ou talvez que deveria ter ido, mas não fui, tá? E não sei, cara. Mas ao mesmo tempo, tu sair com uma guria muito zoada, parece que dá um certo desgosto no cara. Pelo menos pra mim me dá um desgosto. Eu, tipo, me dá uma baixa total na autoestima, sabe? Eu não sei. Então, mas daí a gente volta no negócio lá que, bom, talvez esse ano eu tenha sido muito exigente, tá? E por isso talvez eu não tenha conseguido uma namoradinha esse ano, né? Então, uma infinidade enorme de mãe solteira também. Muito, tipo, muito triste isso, na real, falando assim em termos. Por que tem tanta mãe solteira, sabe? Por que as mulheres engravidam de uns caras que vão abandonar elas depois, cara? Será que não seria melhor elas buscar engravidar de uns caras que cuidariam delas, cara? Que realmente gostassem delas, cara? E as pessoas meio que vivem a vida meio sem pensar também, cara. Eu não sei, cara. Esse ano eu tava dando aula numa escola e eu tinha uma aluna minha, 15 anos já era mãe, cara. Eu olhei assim e fiquei, que é isso, cara? Eu fiquei pensando assim, será que ela escolheu bem o cara, o parceiro? Porque se ela escolheu errado, provavelmente ela vai virar uma mãe solteira também. Então, tomara que ela tenha escolhido certo. Não sei quem que é o marido dela e tal. Mas eu fico pensando que as coisas estão muito apressadas e as famílias estão muito desestruturadas e tal. Isso tem muito a ver com a relação do atomismo social que eu comentei. Eu fiz um episódio falando sobre isso, tá? Mas é um negócio meio triste, né, cara? Você vai nesses app aí de relacionamento, cara, é só mãe solteira, cara. Mãe solteira, mãe solteira, mãe solteira, mãe solteira. E daí tu fica assim. E as que não são meio que nem essa aí que eu falei, cara. Meio gordona, fortona, goleira, assim, que atacando no gol, assim, carregando as amigas nas costas. O beta, cara, não tem, não há mais, não tem. Não tem, cara. O beta pensa assim, não, agora eu vou, agora vai dar certo. Agora daí não dá, cara. Então, mas aí uma outra coisa que deu errado no meu ano, parando pra pensar, né? Então, além de eu não ter conseguido ter tido a disciplina de conseguir terminar o livro que eu tava escrevendo, eu também talvez não me esforcei o suficiente pra conseguir uma namoradinha mais ou menos, porque eu sei que existem pessoas mais ou menos no mundo, tá? Eu sei que é possível. Tá? Eu não sou assim Black Pill que não dá e tal. Não, eu acho que é possível, perfeitamente possível. Só que é bastante difícil e o relacionamento moderno hoje ele virou um negócio meritocrático, é quase como se tu estivesse arrumando um emprego, sabe? Tu tem que mostrar que você é bom e tal. E
E tu tá sempre o estresse de você poder perder a pessoa e tal por outra pessoa melhor e tal. Então é bastante complicado e você tem que se dedicar muito pra ter um relacionamento, mas muito mesmo, tá? Claro que depois que você consegue a coisa fica um pouco mais fácil, mas às vezes não. Às vezes a coisa continua difícil do começo ao fim, tá? Mas não é só porque uma coisa é difícil que a coisa como um todo não vale a pena. Eu acho que a solução de buscar o isolamento, eu acho que talvez não seja o modo mais correto de viver a vida, tá me entendendo? Não sei se tá interessante isso que eu tô falando, mas tudo bem. Mas voltando aqui, vamos. Mas assim, ó, mesmo que você olhar pra você mesmo e as coisas que não deram certo seja algo ruim, mesmo, eu acho que é importante pra você ver talvez o que tu poderia ter sido feito, né? Que nem no caso do livro, né? Pô, podia ter me empenhado mais, né? Pegar e, sei lá, mesmo contra a minha vontade, sentar e escrever a mesma coisa da namoradinha. Talvez eu tivesse procurado mais, talvez se eu tivesse me esforçado mais, a coisa teria dado certo, tá? E eu tô falando isso por quê, cara? Porque para que você que tá em casa me ouvindo, e entenda que eu não sei quem você é, tá? Então eu não sei como é a sua vida, mas você talvez deveria fazer esse exercício também, de fim de ano, de ver, olha, o que deu certo, né? O que não deu certo, né? Então, aonde foi que eu errei, né? O que eu poderia ter feito melhor na minha vida esse ano? Então, é importante que você faça essa dobra em si mesmo, né? Essa reflexão, né? Então, essa seria um ponto bastante interessante que eu recomendo você fazer. Então, pega e senta ali. Você não precisa escrever numa folha de papel. Se tu quiser escrever, melhor também, mas pega e vê ali mentalmente, cara. Para e pensa um pouco, né? Pô, por que eu não consegui tal coisa? Por que não deu certo tal coisa e tal? Claro que existem coisas que simplesmente você não poderia ter feito nada, né? Você pega uma doença lá, por exemplo, se algum parente seu morreu de uma doença, por exemplo, aquela doença lá do signo do zodíaco, que eu não gosto de falar, aquilo ali, cara, muitas vezes não tinha o que fazer. Simplesmente a coisa ia dar errado. E tu tem que aceitar isso, né? Então, mas muita coisa que deu errado na sua vida talvez teria dado mais certo se tu tivesse se esforçado, tá me entendendo? Que mais? Então, resumo assim, eu gostaria que se tu pudesse, ouvinte, aproveite o final do ano para pensar um pouco sobre o que deu certo e deu errado na tua vida, né? Os estoicos faziam isso, eles chamam as meditações, né? O meditar não é você anular os seus pensamentos, que nem um budista faz. O meditar é você pensar sobre como foi a tua vida e tal, como a coisa poderia ter sido melhor. Pô, tá muito papo coach, cara. Desculpa, cara. Desculpa, cara. Tá muito coach, né? Ô, que merda, hein, cara. Meu Deus do céu, cara. Mas, vamos pensar pelo ponto positivo? Vamos lá. Ao mesmo tempo que o fim do ano, ele é um negócio onde tu vê que as coisas, muitas vezes, muitas delas não deram certo, tu pode ver também, parar e refletir sobre, pô, o que deu certo. E essa é uma parte boa de uma reflexão, talvez, de fim de ano, né? Então tu pega aí, por exemplo, assim, eu anotei aqui o que eu consegui de bom, né? Eu consegui ser aprovado no meu doutorado, aprovado no sentido de eu defendi minha tese e a minha tese foi aceita, né? Eu ainda não terminei o doutorado por questões burocráticas, né? Mas, tipo assim, eu terminei a tese, defendi a tese, fui aprovado e tal, mas daí eu tenho que mandar lá pra secretaria, eu já mandei, eu tô aguardando uma resposta e tal. Mas é só questão burocrática, tudo que eu podia fazer, eu já fiz e eu fui aprovado e deu tudo certo. Agora é só uma questão de tempo, assim, até o enviar a versão final e tal. E é bastante interessante porque é uma trajetória, assim, de muitos anos, né? Porque o doutorado, ele pra quem não sabe, ele demora 4 anos pra tu fazer. E pra tu fazer um doutorado, tu tem que ter mestrado. E pra você fazer um mestrado são 2 anos, né? E pra você fazer mestrado, tu tem que ter uma graduação. E uma graduação é uns 3 ou 4 anos em filosofia. Então, isso aí, cara, dá um intervalo de tempo de uns 10 anos. E parando pra pensar, assim, esse ano foi o ano onde talvez eu tenha completado esse ciclo na minha vida
de ter terminado uma coisa que eu comecei há 10 anos atrás, né? E essa coisa que eu comecei há 10 anos atrás, só comecei porque há mais de 10 anos atrás eu já estava estudando filosofia, ou seja, é um século, é um ciclo aí, cara, de quase 20 anos, cara, né? Que tá meio que se encerrando e é bastante gratificante tu ver que o teu trabalho tá dando certo, né? O teu esforço tá dando certo, né? Então, isso talvez seja uma das principais coisas que deu certo na minha vida esse ano, cara. E é muito o peso que eu tirei das minhas costas, assim, no sentido de pressão psicológica, foi algo muito reconfortante, assim, sabe, pra minha vida. Então, isso foi muito legal. Tá? Enquanto eu tô falando isso, eu quero que você pense o que deu certo na sua vida. Tu tem que pensar também. Alguma coisa deu certo. Não é possível que tudo dê errado na sua vida, meu querido, né? Então, às vezes tu conseguiu um bom emprego, ou às vezes tu conseguiu se manter num emprego mais ou menos. Isso já é uma vitória também, né? Porque a maioria das pessoas não tem um emprego mais ou menos. A maioria das pessoas tem um emprego merda, né? Então, pense e veja assim, tente ver a sua vida também como um lado positivo. Tente entender as vitórias da sua vida, cara, e tente celebrar as vitórias da tua própria vida, né? Então, isso é bastante importante, né? Que mais, cara? Que eu escrevi aqui, ó. Ah, aqui, isso aqui também é outra coisa que deu mais ou menos certo no meu ano. Cara, às vezes eu faço umas pausas que eu tô tomando água aqui. Eu não vou editar muito esse vídeo, então vai ser meio às pressas. Tu vai ter que aguentar umas pausas aí que eu tô tomando água. Mas olha só. Uma coisa que deu mais ou menos certo também esse ano, na minha vida, foi esses meus projetos de internet, né? Então, tanto aqui no NVP, cara, eu vejo que eu consegui agregar bastante na vida das pessoas, sabe? Eu consegui ter um impacto positivo na vida das pessoas e talvez isso seja uma coisa importante, seja algo legal, sabe? Nesse sentido. E, e é o que eu falei, o NVP, cara, quando eu entrei, cara, ele tinha 2.200 e pouco, quase 2.200. Hoje ele tá com 5.000, cara. Então, eu vejo que eu consegui ajudar a coisa a dar certo, sabe? E é muito legal isso, é muito bacana tu ver isso, cara, acontecendo e funcionando e tal. E até lá no meu próprio canal também, né, bicho? O meu canal, cara, no começo do ano eu tinha uns 600 inscritos, cara. Aí eram 600 inscritos, cara, que eu tinha demorado 4 anos pra conseguir, mais ou menos, cara. Porque eu sempre fui um cara muito underground e o programa antigamente não era, não era bom, né? Vamos ser bem sinceros com a gente mesmo. E hoje, não que ele seja bom hoje, mas bem melhor do que era no passado. Então, até nisso eu tive um aumento na qualidade, tá? Então, sei lá, eu tinha 600 inscritos, eu tava penando pra chegar a 700, eu acho, no começo desse ano. E agora eu tô com quase 1.900, cara. Ou seja, eu tive 3 vezes o número de inscritos que eu tinha. Eu ganhei esse ano, cara. E é bem. É interessante, se for parar pra pensar, né? Porque o NVP dobrou de inscritos, tá com quase 5.000. Né? E o meu canal triplicou de inscritos. De 600 tá pra 1.000 e pouco. Então, meio que nesse sentido, apesar de não significar muita coisa, porque em questão de internet, sei lá, você ter 1.000 inscritos, 2.000 inscritos na internet não quer dizer muita coisa. Mas como uma vitória assim pessoal, eu acho bacana, eu acho interessante. Assim, parando pra pensar, então talvez isso tenha sido uma vitória bastante significativa pra mim, sabe? E, e é mais ou menos por aí. Então esses são dois exemplos aí de coisas que deu certo, né? Então a primeira coisa que deu certo foi a minha tese de doutorado, que eu consegui terminar, e a segunda deu certo esses projetos aí de internet, aí do NVP e do meu canal. Peraí, só tomar uma água aqui. Agora me deu um sono aqui, cara. Meu Deus, não sei porquê, cara. Desculpa se eu te fiz bocejar também, cara. Porque quando o cara começa a bocejar, os caras bocejam junto. Então, assim, o que eu tô querendo te dizer, meu bom, é que
é importante que tu reflita sobre a tua vida. Use o fim de ano, cara, como um momento de reflexão sobre a sua vida. Então procure ver, assim, o que deu certo, né? Porque isso aí dá um up na tua moral, né? Tipo assim, tu se sente bem entendendo o que deu certo na sua vida, mas é importante que também você busque ver o que deu errado, né? Busque ver o que não deu certo. Porque é importante você ver o que não deu certo para você tentar arrumar para pro próximo ano, sabe? Então, e a gente linka aí já com a segunda parte do que eu ia falar, que é o seguinte, o fim de ano, além dele ser um momento de reflexão, por assim dizer, eu acho que ele também é, junto com a reflexão, eu acho que ele é um momento de esperança. Pelo menos eu vejo desse modo, sabe? Eu acho que claro que talvez o ouvinte fica dizendo, não, mas tu pode pensar sobre o teu futuro em todos os dias e tal. Cara, mas o fim de ano é diferente, porque é um calendário que tá mudando, tá? É um ciclo, um novo calendário que vai começar e tal, tá? E eu acho que quando a gente vê o fim de ano, assim, através de uma perspectiva mais de buscar ter uma esperança, a gente pode olhar para o futuro e buscar algo melhor, sabe? E isso é uma coisa que o Heidegger falava com relação ao futuro, né? Eu não sei se eu comentei isso em algum episódio já, mas ele dizia que o ser humano, ele é um ser especial, né? O filósofo Martin Heidegger. Ele falava que o humano, ele é especial por quê? Porque o humano, ele tem a capacidade única que os outros animais não têm, que é a capacidade de se projetar no tempo. Então o ser humano, ele vive num presente, mas ele consegue entender que teve um presente anterior, que é o passado, e ele consegue entender também que tem um presente posterior, que é o futuro, né? E isso é uma coisa dificílima de acontecer, porque a maioria dos outros animais que existem não tem noção de futuro. Só os animais mais inteligentes têm noção de futuro. Pega um golfinho, o golfinho tem uma certa noção de futuro. Um orangotango também tem uma certa noção de futuro, né? Quanto mais inteligente o animal é, mais noção ele tem do futuro dele, né? Então, e por isso que o ser humano, ele de certo modo, ele é especial, porque ele tem quase como se fosse esse poder mágico de olhar para o tempo e se projetar, ou seja, transcender o presente, ou seja, ir além do presente e se projetar no futuro, né? E a existência humana é única por isso, né? Nenhum outro animal faz isso, né? Os outros animais, os que conseguem projetar o futuro, eles fazem isso de uma maneira muito primitiva, mas o futuro humano, de uma maneira muito longa, muito complexa, que nem, por exemplo, fazer uma tese de doutorado, demora 10 anos, cara. Isso aí nenhum animal consegue, inferior, assim, ao humano, assim. Porque é uma projeção, assim, temporal muito longa. É um projeto, assim, de vida, assim, de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Então, não que você ter um doutorado seja muita coisa, tá? Porque hoje em dia todo mundo tem doutorado, né? Vocês massificaram o ensino superior e acabou reduzindo a qualidade e o mérito do diploma e tal, né? Mas isso é um outro assunto, né? Falando sobre educação e tal. Mas mesmo assim, é um projeto a longo prazo, né? E isso é uma coisa do humano, feita pelo humano, né? E esse episódio que tu tá ouvindo é um exemplo. Quer dizer, eu tô gravando ele no passado, eu tô gravando ele no presente, tá? E pra ser colocado no ar dia 27. Então, quer dizer, se deu certo a minha projeção no futuro, dia 27, você vai ouvir esse episódio. Se não deu certo, você não vai ouvir, tá? Então, e provavelmente se não deu certo, no presente agora eu estou falando sozinho, tá? Então, é importante o fim de ano, ele é um momento onde tu pode organizar, né, pensar como é que vai ser o teu ano, como é que vai ser o ano que vem e tal. E por que isso é importante, cara? Eu acho que é importante porque a vida, meu querido, ela é muito mais fácil de ser vivida se tu tiver um certo planejamento, tá? A vida sem planejamento é muito difícil, né? Pega, por exemplo, essa minha aluna lá que tinha 15 anos e já era mãe. Eu não sei se ela planejou ter o filho, sabe? E por não planejar, agora ela entrou num grande desafio da vida dela, que vai ser cuidar da criança ali pro resto da vida, sabe? Então,
é importante que tu tenha um planejamento na vida, porque é muito mais difícil você viver a sua vida sem um planejamento, né? E um exemplo que se dá, eu até falei isso numa aula para essa turma em específico, falando sobre o futuro, que é o exemplo do agricultor, né? O agricultor, quando, tipo assim, ele não vai conseguir colher se ele não tiver um planejamento para plantar. Ou seja, não é só o querer do agricultor que faz com que a fazenda cresça, que os grãos de soja cresçam, que os grãos de milho cresçam, né? Então, o agricultor, ele faz isso que eu falei do Heidegger, de se projetar na frente. Então, ele olha onde ele está, no presente, né? E ele vê que ele quer, naquela terra, fazer crescer uma plantação. Ou seja, ele está jogando uma projeção daquela terra, daquele pedaço do mundo no futuro, tá? E isso é a característica do humano. O humano faz isso. Então, daí o que acontece? Esse agricultor, ele vai lá, vai buscar sementes, vai buscar matéria-prima, fertilizante e tal, e vai trabalhar no presente para construir um futuro melhor, tá? Então, e esse é o negócio interessante do futuro. Então você trabalha o futuro, você trabalha ele no presente, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então você jamais vai conseguir colher algo se você não tiver plantado aquele algo, né? Pegando o meu exemplo aí do doutorado, eu jamais conseguiria colher uma tese do doutorado se eu não tivesse feito um mestrado, se eu não tivesse semeado um mestrado, se eu não tivesse semeado uma graduação, tá me entendendo? E a mesma coisa vale pra sua vida, né? Às vezes o cara tá escutando, me ouvindo, pô, como eu queria, sei lá, aprender uma linguagem, uma programação, que todo mundo quer ser programador hoje em dia. Ah, como eu queria aprender tal linguagem de programação. Cara, mas é possível, né? Só que isso aí vai exigir que você se planeje e você se projete no tempo. Então você vai começar 2023, você vai falar, bah, eu não sei tal linguagem, não sei que linguagem vocês estão estudando agora, hoje em dia, mas sei lá. Ah, eu quero aprender C Sharp, por exemplo, né? Vou aprender o C Sharp C Sharp. A abreviação de C Sharp é um C e um jogo da velha, sabe? Só que eu olho, eu não tenho maturidade de ver um C e um jogo da velha e não imaginar que é um palavrão, sabe? mas eu acho engraçado C Sharp, né? Por isso que eu sempre uso o exemplo do C Sharp. Digamos que o cara quer aprender C Sharp, ele precisa fazer o que o agricultor faz, né? Que é semear a terra e cuidar da terra para que lá na frente ele consiga colher o fruto, tá? E o fruto, no caso, vai ser você conseguir aprender uma linguagem de programação. Então, por isso que é importante na vida que a gente viva a vida tendo um planejamento, tá? Então, talvez essa aí seria uma lição aí, talvez, tá? Não que você não possa viver sem se planejar, você pode, né? Claro que você pode, né? Pode viver sem meta nenhuma na vida, claro que tu pode, né? Só que a tendência é que a tua vida fique muito mais difícil, tá? E só porque você tem uma meta não quer dizer também que você vai conseguir cumprir, né? Que nem, por exemplo, eu tinha a meta do livro, não consegui, falhei, tá? Mas é importante que você tente ter a meta, tá? Daí a gente lembra da frase da melhor presidente de todos os tempos aí do Brasil aí. Você pode dobrar a meta, sabe? Quando tu atingir a meta, cara, você pode dobrar a meta. Então, aprendi C Sharp, agora vou aprender outra linguagem, sabe? Então, você pode sempre pegar a meta e expandir, sabe? E fazer mais, cara, né? Eu vou te contar mais ou menos as minhas metas para 2023, tá? Meio talvez para servir como se fosse um arquivo porque no final de 2023, sabe o que eu podia fazer? No final de 2023 eu podia fazer um react desse vídeo aqui. Então eu vou me projetar no futuro para ver o que eu consegui e o que eu não consegui fazer, tá? E você talvez deveria fazer a mesma coisa. Se tu quiser, por exemplo, deixar nos comentários, eu pretendo na minha vida esse ano fazer tal coisa. Deixa aí que no final do ano que vem, em 2023, se eu voltar e fizer um react desse vídeo,
eu podia ler os comentários também pra ver se os ouvintes conseguiram fazer o que queriam fazer ou não, tá? Assim, mas vamos lá. Com relação à minha vida, tá? Qual é que é a meta de 2023? Seria uma meta mais ou menos de curto prazo, né? Eu tenho que terminar uma licenciatura, né? Eu sou, pra quem não sabe, eu sou formado em filosofia, mas eu sou formado em bacharel, que é um curso mais voltado ao cara que quer ser padre e tal, ou que quer entrar mais rápido no mestrado e tal. Mas eu aconselho você a fazer a licenciatura, cara, porque tu tem uma gama muito maior de concurso fazendo licenciatura do que bacharel. Mas fui ali e tô fazendo a licenciatura também, e eu tenho como meta desse ano, de 2023, terminar a licenciatura, tá? E também, sei lá, se der certo, porque diz que vai sair concurso esse ano, eu pretendo fazer alguns concursos. Não sei se eu vou ser aprovado, mas só pra mais ou menos eu ver como é que eu vou estar, né, dentro da minha área, né, de ser professor e tal. Então eu vou tentar, então além de eu terminar minha licenciatura, eu vou tentar fazer uns concursos. Essa é uma meta, né? Será que eu vou conseguir? Não sei, só o tempo irá dizer. Vou me esforçar para conseguir, mas não tenho certeza, né? Segunda meta, eu botei aqui, arrumar uma mulher mais ou menos. Mais ou menos, assim. Mais ou menos, né? E essa meta aqui, cara, tipo assim, eu vou dizer pra ti assim, se eu conseguir essa meta, eu não vou falar, né? Porque daí já é meio questão pessoal, eu não sou muito de ficar falando questões pessoais e tal, né? Pega, por exemplo, o Hernani, por exemplo, ele não fala as mulheres que ele sai pros ouvintes, não vai falar, né? Eu também não vou ficar expondo isso e tal, porque não precisa, acho que é uma questão mais pessoal, né? Mas uma das metas é isso, né? Tentar correr atrás, talvez me dedicar um pouco mais pra isso, né? Ou talvez ter um pouco mais de sorte, porque às vezes o relacionamento é sorte, né? Também tem isso, cara. Então, não sei, né? Outra coisa, finalizar o meu romance, voltar a escrever, né? Então, eu tenho que voltar e terminar o que eu não consegui terminar nesse ano. E eu acho que talvez seja possível terminar. Inclusive, talvez seja possível terminar até nas férias agora, que eu vou estar com um tempo livre gigantesco, né? Um mês e pouco com tempo livre. Cara, se eu pegar ali, cara, meio pegadinho ali no... quem sabe eu até consiga, né? Não tenho certeza. Que mais aqui que eu botei de meta? Metas de leitura relacionada a romance de entretenimento, tá? Assim, ó. Eu ultimamente aí nos últimos 10 anos mais ou menos, eu não tenho lido muito mais livros de entretenimento, tá? Eu tô pegando alguns, eu tô tentando ler uns livros de entretenimento, tá? Agora eu comprei um Lovecraft pra ler, tô lendo uns Lovecraft, depois eu vou dar uma lida em outras coisas, mas eu quero ler algumas coisas de romance de entretenimento, eu não quero ficar só lendo filosofia, assim, só o tempo inteiro, assim, sabe? Só conhecimento muito técnico, assim. Não que eu não vá ler também, eu vou ler muita coisa técnica, porque é o que eu me propus a fazer na vida, mas eu quero buscar ler também romance de entretenimento. Vamos botar aqui, deixa eu escrever aqui, sei lá, são 12 meses, vamos botar assim, 6 livros em um ano. 6 livros de entretenimento em um ano. Então, 6 livros em um ano, um livro a cada 2 meses de entretenimento, tá? E não sei quantos livros de filosofia eu vou ler, talvez uns 30 em um ano. 30 e poucos por aí. Não sei. Mas não vou botar a meta de filosofia, porque filosofia botar a meta é complicado, cara. Porque às vezes tem um livro que você demora, sei lá, 6 meses pra ler, e às vezes tem 3, 4 livros que tu lê em uma semana. Então, depende muito do nível técnico. Mas uma das metas que eu tenho é tentar ler um pouco mais romances de entretenimento, tá? Além de terminar o meu, eu vou tentar tentar ler um pouco mais. Não sei o que eu vou ler, se eu vou ler. Tava pensando em ler alguma coisa de romance policial também. Tô lendo. Comprei o Lovecraft pra ler, tô até segurando ele aqui, tu não tá vendo, mas tô segurando ele aqui. Eu vou. Quem sabe eu podia ler alguma coisa do Stephen King, né? Não sei, o Stephen King é bom, cara. Vou ver se eu. Tem um bruxo meu que gosta bastante do Stephen King, ele até participou lá do meu podcast, é um cara que escreve, o Leandro Negrelli, um abraço pra ele se ele estiver ouvindo.
que ele gosta bastante do Stephen King. Eu vou pedir algumas sugestões de leitura do Stephen King, porque ele já deve ter lido uns 40 livros do Stephen King. Então ele deve saber quais que são bons, quais que não são. Eu li um pedaço de Carrie. Carrie é muito bom, bastante interessante. E o Carrie, ele é meio polêmico, porque ele foi um livro que foi proibido nos Estados Unidos, porque ele lida com a questão do bullying. Né? Opa, meu WhatsApp tá tocando aqui só um pouquinho. Ele lida com a questão do bullying. Deixa eu fechar aqui para não ficar mais atrapalhando. Ele lida com a questão do bullying, mas não só a questão do bullying, ele lida com a questão do bullying de alguém que deu um troco em quem fez o bullying. Então é meio que quase como se fosse um incentivo pro cara dar o troco, entendeu? É quase como... Daí pra evitar que as pessoas, né, sejam churrascadas lá pelo Foster the People, sabe? Os caras que entram nas escolas armadas ouvindo Foster the People. All the other kids with the pump up, kick you better run. Oh my God, sabe? Daí pra evitar, hoje em dia acho que não é mais, mas no passado, esse livro do Carrie é estranho, é um livro do Stephen King, ele literalmente ele foi proibido de ter em escola para as pessoas lerem na escola, porque ele era um livro que ele era visto, e de fato talvez seja, como um livro que incentiva as pessoas que sofrem bullying a dar o troco. Tá? Então, talvez eu leia mais Stephen King ainda, eu não decidi. Acho que eu vou comentar lá no meu canal ou aqui os livros que eu vou pegar para ler e tal. Mas é isso. Com relação aqui, ó, tem algumas coisas assim, ó. Com relação ao NVP, o NVP, assim, eu tenho aqui de meta. Claro que eu não sei se vai dar certo isso, tá? Mas a meta do NVP seria chegar aí até uns 10 mil no final do ano que vem, tá? E eu acho que é possível, né? Eu acho que o canal tá num crescimento bom. Pode ser que ele chegue ali, cara, ele vai vindo aos pouquinhos. Sabe por quê? Porque dobrou, cara. Quando eu entrei pra cá, mais que dobrou, porque eu entrei tinha 2.200, agora tá com quase 5 mil, né? Então mais que dobrou. Agora, será que é possível dobrar de novo? Porque daí precisaria 5 mil, né? Então... tem uma... Acho que eu tenho visita aqui em casa. Qualquer coisa eu vou ter que dar uma parada aqui. Mas assim... O que eu acho é que... O que eu tava falando aqui que chegou a me atrapalhar aqui? Tinha uma pessoa aqui que chegou aqui. Eu acho que assim, que dobrar de 5 mil pra 10 mil é bastante gente. Tem que juntar 5 mil pessoas, cara. Eu acho que é possível dobrar, tá? Então, assim, botar de meta, assim... Vamos ver se o NVP chega a 10 mil inscritos em 2023, né? Eu acho que é possível, tá? Eu não acho que seja algo impossível. Eu acho que dá, tá? Que mais, assim, que eu tenho de meta aqui? Metas com relação ao meu canal aqui. E aqui eu vou falar uma coisa, cara, que tu pode, inclusive, me sugerir, tá? Conteúdo e tal. Mas eu vou te explicar, assim, ó. O meu canal, eu acho que uma meta legal seria eu chegar aí nos 4 mil inscritos. Então eu dobrar também o meu número de inscritos. Agora eu tô com quase 2 mil, chegar em 4. Pode ser que chegue. É possível que chegue? Pode ser. Quer dizer, é possível. Não sei se vai, tá? Agora, se todo mundo inscrito do NVP fosse inscrito no meu canal, eu chegaria nisso em uma semana pra outra, tá? Mas não é assim que funciona. O YouTube tem tem todos os algoritmos e tal. Mas tem o site que eu... Não sei se tu conhece o site do Social Blade, que é um site que ele faz meio análises de canais e tal. Tu põe o teu canal lá no site e ele mostra, né? O Social Blade, ele tá muito otimista com relação ao meu canal. Segundo o site do Social Blade, o meu canal vai passar em 2023. Se ele manter o ritmo de crescimento, ele vai chegar em 7.500 inscritos no final de 2023. Agora, eu não sei se isso é uma meta realista, tá? Mas na projeção do Social Blade eu vou ter 7.500 inscritos em 2023. Não sei, cara. Eu acho bastante complicado, cara. Acho que só se alguém muito grande me divulgar, sei lá, alguém com sei lá, o Rodrigo Baltar, o Nilman, sabe? Os caras assim, cheios de inscritos, assim, até infinito com inscritos, assim. Mas
Eu acho muito difícil mesmo eu chegar em 7.500 inscritos. Mas a minha meta é 4.000, tá? Então eu acho que eu vou tentar chegar em 4.000. Mas aí, ó, o site Social Blade é 7.500. E eu tenho pensado bastante sobre o meu canal no YouTube, tá? E eu tô aceitando sugestões. Eu tive uma ideia, tá? Que pode ser uma ideia bem de jirico. Pode ser uma ideia muito merda. Só que eu acho que pode dar certo também. Então eu gostaria de contar aqui a minha ideia e eu gostaria de ouvir sugestões de vocês, cara, sobre o que vocês acham disso. Caso você esteja ouvindo aqui até o final e você quiser me mandar uma sugestão, escreva aí nos comentários, tá? Eu tô aqui com o Social Blade aberto aqui, ó. A data de aniversário do meu canal é dia 26 de março. Ele foi criado em 2018, 26 de março de 2018, né? 26 de março de 2018. Tá, beleza. Vamos seguir aqui. Mas assim, ó, a ideia que eu tenho, que pode ser uma ideia meio de jirico, tá? Mas que eu acho que pode dar certo, é o seguinte. Eu vejo que o crescimento do meu canal ali meio que depende da frequência que eu posto o vídeo, sabe? Porque eu ganho 2 inscritos por dia ali no automático. Mas, cara, cada vez que eu posto, eu tenho um pico de ganho de inscrito. Eu ganho uns 10 inscritos em média. Teve episódio já que eu ganhei 100 inscritos, né? Mas, no geral, eu ganho de uns 10 inscritos por vídeo que eu posto. Tá? Então, assim, eu vejo que o crescimento do meu canal, eu acho que depende muito da quantidade de vídeos que eu posto. Né? Diante disso, eu pensei que eu deveria postar mais vídeos. Né? Agora, como que eu vou fazer isso, cara? A ideia que eu tive, tá? E aí que pode ser que seja uma ideia ruim, né? Mas que é uma ideia que eu acho que pode dar certo, é fazer meio que nem o canal do gordão ucraniano lá, o... Sacanagem, vamos falar pelo nome, desculpa, né, o Peter lá do Ancapsu, vamos manter o respeito aqui, né? Eu pensei em transformar o meu canal lá, não aqui o NVP, tá? Mas o meu lá. Eu pensei em transformar o meu canal quase como se fosse num canal parecido com o Ancapsu. O que o Ancapsu faz? Ele pega todo dia, ele vê as notícias e grava um vídeo curto comentando uma notícia. Tá? Então seria quase como se fosse... Eu transformaria aquele meu canal lá em um canal meio de comentários, sabe? De notícia. Tá? Não seria bem um jornalista, porque o jornalista dá a notícia. O meu intuito não é dar uma notícia para as pessoas, mas seria tipo comentar, fazer as minhas versões sobre as notícias, tá? Então, seria um canal de comentar notícia, que nem o Ancapsu. Só que a diferença minha pro Ancapsu é que, primeiro, eu não sou gordo, tá? Desculpa. Desculpa, eu falei que não ia dar zoada. Isso aí foi totalmente sem querer, cara. Pera aí, desculpa. Peço perdão pelo vacilo aí, ouvinte. Tem um ouvinte gordo aqui, deve estar extremamente chateado comigo aqui. Peço perdão. Assim, ó. Seguinte, cara. A diferença que teria pro meu canal, pro canal do Ancapsu, seria que ao invés de eu dar um comentário com viés Ancap, eu faria isso com um viés nacionalista, que é o mais filosófico, tá? Que é a vibe que eu tenho, né? Então, inclusive tem um ouvinte que reclamou que eu falo muito vibe. Mas eu gosto da palavra vibe, né? Eu acho top falar vibe. Então, eu pensei em fazer isso, cara, porque se eu fizesse, tipo, comentasse notícia todo dia, tá? Todo dia um vídeo curtinho aí, de uns 15, 20 minutos, comentando uma notícia, todo dia, todo santo dia, cara. Eu acho que isso aí daria um boost enorme no meu número de inscritos, porque eu acho que a plataforma ia me divulgar muito mais, tá? E não só eu ia pegar os inscritos do mais underground, assim, que nem a gente e tal, da nossa bolha, mas eu acho que eu capaz de eu conseguir pegar um pessoal mais de fora da bolha, se eu fizesse isso, tá? E se tu quer saber mais ou menos como é que seria esse formato, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que é mais ou menos a ideia por trás, cadê? Que eu fiz, cara. Aliás, os últimos vídeos do meu canal estão nesse nível, né? Deixa eu ver aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó. Tem os vídeos que eu falo sobre o Twitter. Tem um vídeo assim que é Acabou a moderação. Daí tem uma foto de
uma feminista revoltada e tal, que eu postei esses vídeos e tal. Seria mais ou menos nessa vibe, tá? Eu ia pegar... Tá passando uma ambulância aqui. Eu ia pegar esses vídeos, tá? Essas notícias e ia comentar as notícias. E eu acho que daria certo, tá? Porque as pessoas do canal gostaram bastante desse tipo de vídeo, então é mais ou menos assim que eu vejo, tá? Eu podia tentar isso, eu tava pensando em tentar isso, sei lá, o YouTube, tu precisa uns 2, 3 meses pra ele entender mais ou menos, o algoritmo entender que ele é meio lerdo. Então eu podia fazer isso 2, 3 meses, tipo, fazer um comentário de notícia todo dia, durante os 2, 3 meses, daria uns 90 episódios mais ou menos. Daí eu acho que eu vou botar uns 100 episódios, então, pro algoritmo pegar direito a vibe. E daí eu acho que talvez o algoritmo conseguiria, por assim dizer, me divulgar mais, tá? Então deixa eu só ler de novo. Se tu quiser saber como seria, né, deixa eu ler o nome do episódio aqui pra ti. Twitter demite grande parte da equipe mundial de controle de narrativas. Esse é o título do vídeo, tá? Seria mais ou menos nessa vibe, tá? Então eu leria uma notícia e tal, comentaria a notícia e eu paria o vídeo, tá? E daí, a parte mais filosófica mesmo, talvez um pouco mais profunda, eu deixaria para postar nesse canal aqui do NVP. Então, nada mudaria aqui no NVP, só vai mudar lá no meu canal principal, tá? Então, eu acho que isso talvez seria um modo de talvez eu atrair mais gente, né? Porque eu aumentando a frequência de postar vídeo, o algoritmo me favoreceria mais, tá me entendendo? Eu não sei, cara. Será que isso é uma ideia merda, cara? Será que isso é uma ideia de jirico? Será que é uma ideia que não dá, cara? Não sei. Porque eu acho que eu acho que eu conseguiria postar um vídeo por dia. Agora que eu tô com um computador que consegue renderizar bem, eu conseguiria fazer isso, tranquilo, né? Claro, ia ser meio puxado, não ia ser tão tranquilo. Mas eu acho que dá pra fazer. Eu acho que eu vou tentar isso, então já explicando. Quando eu voltar de férias lá no meu canal, eu vou tentar isso uns 2, 3 meses, cara. Se eu achar que deu certo, eu continuo, né? Se eu achar que deu errado, eu volto pro canal como o meu canal era mais ou menos em 2022, tá bom? Se tu quiser me deixar um comentário, se tu acha que daria certo isso, beleza. Então, tipo, escreve assim, eu acho que daria certo isso de comentar notícia, assim. Ou então diz, eu acho que não daria certo porque tal e tal e tal coisa, sabe? Se tu botar um comentário, tu vai conseguir me ajudar a pensar melhor sobre o funcionamento do meu canal aqui na internet, tá me entendendo? Então tu tem como me dando um feedback sobre isso, eu gostaria que você me desse a sua opinião, eu acho que daria mais certo, tá? Então a ideia, em resumo, é tentar fazer como se fosse um canal de comentários de notícias, que nem o Ancap Sul, só que com um viés mais nacionalista, né? E sem esses entreguismo e tal, que tem que privatizar tudo, não sei o que. Sem entreguismo, tá? E se não der certo, eu volto a fazer o conteúdo que eu tava fazendo em 2022, que é mais ou menos o que tu já tá acostumado a assistir lá no meu canal. O NVP não vai mudar nada, né? O NVP vai continuar desse modo que eu tô, tá bom? Então, se quiser me deixar um comentário, eu agradeço. Se tu quiser e pode meter real, cara. Pode falar, não, isso é uma ideia merda. Não, isso é uma ideia de jirico. Não, isso aí não vai dar certo e tal. Se tu achar mesmo que não vai dar, então me diga por que eu tenho interesse em ler, tá? Se tu acha que vai dar certo, que eu deveria tentar, escreva, que talvez tente alguns meses, tá? O que eu tinha escrito mais aqui, metas aqui, com relação ao meu canal? A meta pessimista aqui, ó. Tem o meta pessimista, realista, otimista, meta do Social Blade e meta super otimista. Tá? A meta pessimista é que o meu canal deu uma estagnada e fique em 2.500 inscritos. Ou seja, eu ganho só 500 inscritos em um ano. Tá? A meta realista é que o meu canal chegue aí uns 3.500 inscritos, talvez 4.000. Tá? A meta otimista é que o meu canal chegue a 5.000. A meta do Social Blade é que o meu canal chegue em 7.725. E a meta super otimista, que é uma meta que eu inventei, é que o meu canal chegue
em 2023, no final de 2023, com 10 mil inscritos, tá? No mais é isso, cara. Eu não sei se o vídeo de hoje foi bom, tá? Porque eu sinto que talvez eu tenha mais falado de mim mesmo do que falado alguma coisa talvez de útil pra ti. Eu tentei te mostrar assim a relação do futuro, como é importante tu pensar sobre a tua própria vida e tal. E talvez essa seria a mensagem do episódio de hoje, né, cara? Procure olhar o que deu certo na tua vida, o que não deu certo, e busque ter essa coisa do Heidegger de se projetar no futuro, para ter talvez um futuro melhor, tá bom? Então, eu queria também agradecer, né, te agradecer. Eu não sei quem você é, ouvinte, né, porque eu não te conheço, mas eu gostaria de te agradecer por tu me ouvir, né, por tu gostar do conteúdo que eu faço aqui no NVP. Que Deus te abençoe, cara, e que tu tenha um feliz ano novo aí com a tua família ou com os teus amigos, se você não for muito de família e tal. Ou se você não tem amigos, que, cara, que você tenha com Deus, sei lá, cara, com alguma coisa, né? Então, muito obrigado, cara, que Deus te abençoe, cara, que tu tenha um feliz ano novo, tá? Eu vou ficar um tempo sem postar, mas eu volto em 2023, cara. Então fica tranquilo aí, ano que vem a gente tá de volta, tá bom, meu querido? Um abraço aí, vou tirar umas férias agora. E ano que vem a gente volta com tudo aí, cara. Se tudo der certo, né? Porque a gente nunca sabe o futuro, tá? E valeu, falou, cara. Tenha um bom fim de ano, obrigado por esse ano aí que eu tive, cara. E tchau, tchau.